Boa noite, meus irmãos. Então, antes de tudo, bem-vindos à nossa sessão de preces e irradiações. É com alegria que recebemos as senhoras e os senhores e nós vamos divulgar os trabalhos da casa da semana. Nas quintas-feiras, no horário das 18h10 às 18h50, temos o DAFA com assuntos específicos às famílias. Nesse momento, estamos em férias, então só a partir de março. Nas sextas-feiras, no horário das 19 às 20 horas, temos palestras doutrinárias versando sobre os assuntos da moral espírita cristã. É uma atividade que é presencial e virtual. Aos domingos, no horário das 9h30 até às 11h30, temos a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz. Neste momento, a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz se encontra em férias, voltando em março. Mas no domingo, nós temos também, das 10 às 11 da manhã, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta atividade ocorre presencialmente e virtualmente. Nas terças, no horário das 17h15 às 18h15, temos o estudo de um livro dos Espíritos. Logo após, no horário das 18h45 às 19h20, temos o trabalho de prece e irradiações, que é uma atividade presencial e virtual. Dados os recados, eu convido a todos os irmãos para que nós possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus e a Jesus, antes de tudo agradecendo imensamente pela oportunidade de aqui termos chegado, seja de forma presencial ou virtual, para elevarmos as nossas vibrações, algariando todas as energias necessárias para o nosso aprimoramento espiritual e aos dos outros. Agradecemos Jesus por cada uma das oportunidades de crescimento que temos e pedimos, Jesus, que nos mantenhamos todos firmes no caminho do bem e que assim seja. Então, meus irmãos, nesse momento, eu convido a palestrante Fátima Silveira para que ela faça o uso da palavra. Escolhido do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o item 48 que diz: cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. É de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Então ele diz: o Pai é o supremo Criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal.
Façamos luz onde a treva domina. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Então, aqui é uma chamada que Paulo nos traz para que meditemos, que a gente sempre quer receber, e o difícil é nós se doar sem cobrança, porque essa tarefa de trazer a palavra, trazer as palavras de Jesus, estudarmos, meditarmos nos escritos, seria assim uma força que nós estamos dando a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra, de estudar. E como a gente tem essa facilidade, é melhor que a gente venha e não demos por desculpa assim, mas eu não tenho esses conhecimentos, não posso. Mas é necessário que a gente desenvolva, que nós desenvolvamos a nossa boa vontade em aprender para também ajudar. É impossível a ajuda quando nós não sabemos nem para nós mesmos. Então, há necessidade de aprender. Então, quando ele diz aqui, as almas se fecham em si mesmas, se declaram incapazes de serviços nobres, como se isso aqui fosse muito nobre, é uma coisa simples, é ler, interpretar, passar. Afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes, ninguém é incompetente. Deus nos deu a inteligência para que nós desenvolvamos, e nós temos o dever individual, cada um de nós, de nos aplicar, porque assim nós estaremos, em primeiro lugar, melhorando o nosso eu, o nosso espírito. Em segundo lugar, levando aqueles que ainda não acordaram para tentar acordar. Que é muito bom, assim, quando a gente consegue trazer mais pessoas. Aqui nós estamos, assim, com poucas pessoas. Mas na sessão de preces e radiações, de toda a sociedade espírita, pelo menos há muitos anos que eu venho frequentando, sempre eram lotadas as salas. É como se hoje não precisássemos fazer prece. As pessoas esqueceram, passou a pandemia, afastaram todo mundo, né? Então, como ele fala aqui, né? As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas. E qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Quer dizer, todos nós temos um pouco de conhecimento, só nos falta desenvolver a nossa vontade em trabalhar nessa seara de amor, de colaboração, de cooperação, porque é necessário que façamos um esforço sem pensar na retribuição monetária. Hoje dá-se a impressão que a gente só sai de casa se eu ganhar um dinheiro, não levando em consideração que a paz, o aumento da nossa fé, a nossa saúde, a nossa ajuda junto à nossa família, junto aos vizinhos, isso é um prêmio, isso é uma coisa assim que não se mede valor. Basta que a gente queira.
Então, ele fala aqui, né, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. Quer dizer, quando a gente faz qualquer trabalho, quando a gente se interessa e vai e leva esse conhecimento, essa ajuda, nós estamos abrindo as portas do amor, da compreensão, do entendimento. É isso que Jesus espera de nós. Ele veio, nos ensinou, e agora é a nossa vez, né? Então, cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. O que seria a treva? A ignorância. Mais adiante ele diz, né? Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Nessa semana eu mesmo recebi notícias assim de pessoas que nem é do meu sangue, não é parente meu, mas que estavam completamente desequilibrado, bateu uma mulher e já nem está mais em casa com a esposa. Aí a mãe dela pegou, foi lá e foram na polícia da parte dele. Eu fiquei com tanta pena da pessoa. Não é uma atitude legal e tudo o que essa pessoa fez, mas eu digo assim, puxa vida, vamos ajudar com preces, vamos pegar o nome dele. Ontem mesmo eu fiz o Evangelho no Lar, botei o nome dele, pedi que os anjos de guarda fossem ao encontro dele, que ajudassem ele, porque por mais que a gente esteja bravo, furioso, nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos, a gente tem que pedir paz, pedir harmonia, pedir fé. Eu até comentei, puxa, mas as pessoas não buscam a religiosidade. Coisa triste nesses momentos, né? Então, a gente tem que sempre procurar falar com Deus, ter a nossa conversa. Então, ainda somos, né, muito esbanjador de energias, gastamos energia com uma série de coisas, mas não dá tempo de ir na casa espírita, não dá tempo de ir lá na igreja, não dá tempo de parar, ler, meditar e fazer uma prece. Meu Deus, como que a gente quer felicidade? Como que a gente quer saúde, harmonia? Né? Então a gente tem que pensar nisso. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos, nós todos já temos um pouco, né? Por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Quer dizer, toda e qualquer tarefa em favor do próximo, em favor daquele que ainda não acordou, que ainda está dormindo. Qualquer movimento que a gente faça, uma oração, convida a pessoa, quem sabe a gente vai lá nessa casa espírita, vai lá tomar um passe, tu vai ver que as coisas vão melhorar. A gente tem que fazer, a gente não pode ter vergonha de ser bondoso e de praticar essa caridade, que é tirar as pessoas do desespero. Fique para a nossa meditação toda essa leitura de Paulo. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro
e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante estes felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para no único anseio e numa única voz levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual, depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criastes para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensemos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericórdia e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação,
Dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão das nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo dos nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, que é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Que assim seja. Pelos nossos guias e protetores, que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos
desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guerreiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar, cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhes que inunde a terra de paz e luz sobre as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sobre as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhe, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo,
ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite, assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não lhe falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e radiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando
os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.